A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live do Ministério Assembleia de Deus Redenção. Cito a rua Frei Gaspar, 1652, no Parque São Vicente. Sou pastor Adilson Guilhermel. Estou aqui nesta manhã abençoada para poder ministrar a aula da Escola Bíblica Dominical. É uma aula extremamente importante para todos nós, porque vai falar do propósito, dos propósitos dos dons espirituais. E nós precisamos conhecer sobre isso. E precisamos conhecer e buscar os dons espirituais. Mas como buscar e como alcançar os dons espirituais? Em que situação nós podemos receber os dons espirituais? E para que servem os dons espirituais? Tudo isso nós vamos estar aqui esclarecendo através desse ensinamento, desta aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos aguardar os nossos irmãos estarem chegando. Lembrando que hoje à noite nós temos o culto online. Estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor online. Tá? Então, se for possível, faremos a transmissão da igreja, somente com a pregação e o louvor. Se for possível, eu vou estar avisando pelo WhatsApp sobre isso aí, tá? Para os irmãos estarem cientes disso. Porque para servir a ceia aqui de casa, seria melhor lá na igreja mesmo, lá na nossa congregação. Mas eu vou estar notificando os irmãos pelo WhatsApp, tá bom? Para que todos já fiquem cientes, embora todos vão ficar em casa, somente se for feito lá será a pregação, o louvor, a pregação e a ministração da ceia. Somente isso lá que faremos na nossa congregação. Amém? Temos nossos irmãos que já estão entrando. Irmã Elizabeth, irmão Luiz, a paz do Senhor para vocês. Temos o irmão Diácono Carlos, irmã Nádia também, já está aí presente, né, nessa transmissão. Vamos aguardar mais alguns irmãos estarem chegando. E o tema aqui, como já tenho dito, é o propósito dos dons espirituais. Está aí também irmã Elineide Martires. A paz do Senhor, seja muito bem-vinda, irmã Elineide. Vamos aguardar mais irmãos estarem chegando para que possamos iniciar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Muito importante, vamos aprender muito com esta aula, com esta ministração nesta manhã. Os irmãos podem estar compartilhando, né, para que outros, os seus contatos, né, do Facebook, também possam ter a condição de acessar esta live e estar participando desse estudo, tá? Então, isso é muito importante, os irmãos também estarem cooperando nesse sentido, tá? Para que outros possam também estar participando da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Aqui fala do propósito dos dons espirituais. Esta aula aqui é a segunda aula do segundo trimestre, a lição 2 do segundo trimestre. Nós usamos o livro, a lição da CPAD, tá? Sempre usamos a lição da CPAD. Lembrando que eu não uso a parte do comentarista da lição, tá?
eu faço aqui um trabalho com o texto, a leitura bíblica em classe. Dentro da leitura bíblica em classe que eu faço o esboço e o comentário para poder ministrar a aula para os irmãos. Então, para que a aula fique mais profunda na palavra, tá? Que tem uma profundidade maior, um entendimento maior, uma compreensão maior. Está aí nosso irmão Paulo Farias com a irmã Eliane também, que deve estar lá, ligados. A paz do Senhor para vocês, casal abençoado. Que Deus os abençoe ricamente, tá? Pastora Jaci também já chegou. Vamos lá. E já vou ler aqui, fazer a leitura da lição bíblica. No texto áureo, né, está em 1 Coríntios 14, versículo 12, que diz assim: assim também vós, como desejam dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 12, versículo 8, tá? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, tá? Temos aqui também, no 8b, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a minha palavra e a minha pregação. Não, aqui não, vamos continuar. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, tá? Pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, tá? E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outra, profecia, e a outro, dom de discernir os espíritos, tá? E a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. A interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, como ele quer, tá? Como ele quer. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Amém? Vamos lá. Começando aqui, lembrando que o tema é o propósito dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles só podem acontecer se a pessoa, se o irmão, a irmã, já convertido, buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é o solo de onde vêm esses dons espirituais. Então a pessoa só pode ser dotada de dons espirituais na sua diversidade se ela é batizada com o Espírito Santo. É o revestimento de poder, tá? E esse revestimento de poder,
é essencial para o crente militante, o crente que realmente está fazendo a obra de Deus. E fazendo mesmo com todo o desejo, com toda a devoção, com todo o empenho, com toda a perseverança. Ele precisa desses dons espirituais que são como se fossem ferramentas necessárias para estarmos sendo úteis na obra do Senhor, estarmos fazendo diferença na obra do Senhor. Então, o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Igreja significa chamados de dentro para fora. Chamados de dentro para fora. De dentro da onde? Dentro do lamaçal do pecado. Dentro das prisões de Satanás, onde todos que não têm Cristo estão. E fomos chamados para fora, para a liberdade, tá? Fomos libertos, chamados de dentro para fora. E nós formamos Jesus formou um corpo só. O corpo, a igreja corpo. E essa igreja corpo, ela tem por cabeça o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo. Então a igreja corpo, fiel, obediente ao Senhor, e dotada de dons espirituais, nem todos têm, mas não devem se preocupar que vou perder essa... Não tem nada disso. Os dons espirituais são aqueles que estão empenhados em realmente lutar contra as obras das trevas, ganhar almas para o reino do Senhor. Então, vai precisar de dons espirituais, tá? Mas quem não tem, procure buscar, porque tem promessa de ter. Mas antes, procure ver. Não sou batizado com o Espírito Santo, então vou procurar esse batismo com o Espírito Santo, porque eu tenho desejo de fazer a obra. Então o Senhor vai ouvir e vai ver a tua sinceridade, e se realmente tu vai se empenhar, como está falando. Então, buscando na oração, na palavra, na imposição de mãos, você pode receber o dom, esse batismo com o Espírito Santo, que daí você passa a ter condições de receber dons espirituais, que é dado pelo Espírito Santo. É Ele que distribui os dons espirituais como Ele quer, não é como nós queremos. Você não pode estar escolhendo o dom. Eu quero esse dom. Eu quero esse dom. Não, isso aí não vai acontecer. Ele vai dar o dom de acordo com a tua vocação e de acordo com aquilo que você vai estar sendo usado na obra do Senhor, tá? Então, o Senhor Jesus, ele disse que dotaria a igreja de dons espirituais, né? E esses dons espirituais são ferramentas, são poderes, são ferramentas necessárias para você lutar contra as trevas, para estar propagando o Evangelho de Cristo, porque quando você está propagando o Evangelho de Cristo, como nós estamos propagando, como eu estou propagando, e vocês aí levando, enviando essas pregações para pessoas, né, pecadores, vocês também estão junto comigo, vocês estão na mesma condição. O galardão que eu vou receber, vocês também vão receber. Mas não estou eu que estou pregando. Não importa, você está ajudando, você está cooperando. Quem está cooperando recebe o mesmo galardão também, tá? O que eu receber, vocês vão receber também. Agora precisa se empenhar, tá? Como eu tenho me empenhado, né? Diante de todas as dificuldades que a gente enfrenta, mas nós temos nos empenhado dentro das nossas limitações, e vocês, ombreados comigo também, vão estar sendo bem-aventurados diante do Senhor, tá? Agora, a questão dos dons espirituais, tem pessoas que precisam entender. Se receber o dom espiritual,
não pode estar exagerando nos dons espirituais, porque tudo é feito com ordem e decência na obra do Senhor, tá? Então, a questão dos dons também, tem igrejas que não aceitam o batismo com o Espírito Santo, então eles não têm o dom espiritual. Então, são igrejas mais frias, né? Isso aí tem mudado com o tempo, né? Muitas que eram frias se adotaram, se voltaram para o lado pentecostal e passaram também a receber o batismo com o Espírito Santo. Mas tem as que não têm, é só aquela culto formal, né? É uma formalidade ali, como se fosse uma reunião social, onde não tem a manifestação do poder de Deus, tá? Glória a Deus. Quem tem o dom da palavra, da sabedoria, é habilitado a revelar segredos da palavra. Porque diz aqui, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Então, Deus, ele tem a plenitude do saber, tá? E essa plenitude do saber são seus segredos, tá? São tesouros de sabedoria que Deus tem e revela desde o princípio, mas não revela a todos. Revela aqueles que realmente estão qualificados para receber essas revelações. Então, os tesouros do saber de Deus, eles estão ocultos em Cristo, porque só em Cristo nós vamos ter acesso a essas revelações. Então, não basta conhecer a palavra se não tem a revelação. Como os israelitas, né, as autoridades religiosas, eles tinham o conhecimento das Escrituras, e com mais ênfase no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas eles só tinham a parte literal, eles entendiam só a superficialidade, porque eles não tinham a revelação. E por que não tinham a revelação? Porque eram homens cheios de si mesmo, o eu prevalecia, então eles não tinham a revelação, a sabedoria da palavra. E essas revelações que o Senhor dá através das mensagens que pregamos, né? Através de tudo que Ele vai revelando, é para o nosso crescimento, é o crescimento da igreja, para a igreja crescer. Nós somos filhos adotados que estamos sendo preparados pelo nosso Pai Celestial, né? Para aprendermos mais, para conhecermos mais. Você vai subir para o céu, você vai para o céu ainda sem conhecimento nenhum? Não pense que lá, quando você chegar no céu, a tua mente vai encher todinha de conhecimento. Não, o conhecimento ele tem que se buscar. Se não aprendeu aqui, lá você vai ter que aprender, tá? Mas é melhor aprender aqui, viu? Tá? Quem tem o dom da palavra, do conhecimento, é habilidoso em toda a área da didática, tá? Tem que ter essa habilidade em toda a área da didática. Então, o conhecimento, você vai ter que estudar para ter conhecimento. Vai ter que estudar para ter conhecimento. E essa é uma visão que eu tenho quando eu instituí lá o seminário e outros lugares aí que tem as suas faculdades, que é uma bênção. O crente, ele tem que fazer um seminário, uma faculdade, porque só ler a Bíblia você não vai aprender, tá? A Bíblia é um livro de revelação. Então, só eu leio a Bíblia, já li não sei quantas vezes, aprendeu alguma coisa? Não aprendeu. Você aprendeu a parte que está escrita, mas as revelações que estão naquilo que está escrito, você não tem o conhecimento. Então, numa faculdade, num seminário, com pessoas habilitadas, né? Tem pessoas realmente habilitadas para estar ensinando.
Jesus, o que ele fez com seus discípulos? Ele ficou 3 anos passando conhecimento, gente. Passando conhecimento. Eles não tinham ainda a sabedoria, porque a sabedoria é a revelação do conhecimento. Tá? Por que eles não tinham sabedoria? Porque a sabedoria é um dom. É um dom. E quando Jesus os instruiu, era para o pós-cruz, depois que Jesus fosse assunto ao céu, e ali no Pentecoste, eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. Eles passariam a ter os dons espirituais. Então, eles já eram dotados do conhecimento. Mas se não tem a sabedoria, que é a revelação do conhecimento, você só tem conhecimento, mas não tem a revelação. E não tendo a revelação, a tua palavra é uma palavra sem a inspiração do Espírito Santo, porque não tem a revelação. Porque você não buscou o conhecimento. Muita gente diz, o Espírito Santo dá na hora, né? Não é isso aí os que combatem a teologia? E tem crente que combate a teologia, já viu isso? Eu creio que muita gente já viu. Para que teologia? Ele nem sabe o que é teologia. Teologia é estudo de Deus, das coisas de Deus. Logia é estudo. Deus é teos. Deus, estudo de Deus. Tá? Que você precisa aprender, precisa entender. Aí diz, o Espírito Santo dá na hora o quê? Se tu não estudou, se não teve conhecimento, ele não vai te dar na hora nada. Você não aprendeu? Vai fazer o quê? Então a gente vê essas ignorâncias aí, né? E outros dizendo que a letra mata. Outra ignorância estúpida, né? Que Paulo está falando que se está falando, dirigindo aqueles cristãos judeus, né? Se eles persistissem em continuar praticando as coisas da lei, eles iam morrer. Quando fala a letra mata, está falando a letra da lei, que já tinha se tornado obsoleta. Se eles voltassem, eles estariam negando, subestimando o sacrifício de Cristo, iam morrer espiritualmente, tá? Então, lembrando que conhecimento, busque o conhecimento. Se você quer ter revelações, sabedoria, e tem chamada para essa área, né? Não tem que esperar, ver se você tem chamada, tá? Isso não é para todos. Tem que ter chamada para isso, tá? Como já diz aqui, o Espírito Santo ele usa e distribui como ele quer, não é como nós queremos. E tem pessoas que ficam forçando uma situação, querendo ser aquilo que não pode ser. Então temos que ser aquilo que o Espírito Santo quer que venhamos a ser, tá? Então tem que ser habilitado. Então, se você tem o conhecimento, estudou, faz uma faculdade, faz um seminário. Nós paramos o seminário aí por causa da pandemia. Logo que terminar essa coisa aí terrível aí, nós vamos continuar o seminário lá, aprendendo a palavra do Senhor. E se Deus quiser te usar na palavra, você tendo aprendido, feito seminário, você vai ser dotado de dom da sabedoria também. Então, fica aí, né, já para você entender que temos aí essa possibilidade, né, que esperamos que aconteça logo. E se não quiser fazer o seminário em nossa congregação, tem outros seminários aí, tem faculdade, mas vá no sério, viu? Vá onde realmente ensina a palavra do Senhor, tá bom? Então lembre bem, a sabedoria é a revelação do conhecimento, tá? Quem tem o dom da fé, aqui fala da fé, tá? E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Sabe se valer dos recursos do poder de Deus, porque tem o quê? O dom da fé, tá? É um dom? É um dom. Todos nós temos fé. Só que quem tem um dom, ele tem uma fé mais elevada. Ele tem uma fé mais elevada.
E nós podemos exercitar a nossa fé para que ela se torne mais elevada, tá? O próprio Jesus disse, ele exaltou a condição da fé, quando ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá. Ele há de passar. Para nós, né, pensar como que significa isso? Eu vou dizer para um monte, para uma montanha? Não, ele não está falando no seu sentido literal. Ele está falando aqui de montes que surgem, montes de tribulação, montes de dificuldade, monte de problema. Então você usa a tua fé para você repreender, para você determinar. E essas coisas vão sair da tua vida. Coisas que você está enfrentando aqui e não está sabendo como resolver, resolve pela fé. Use a autoridade que Deus nos dá e você determina, passa daqui para acolá. E a tribulação vai passar. Porque sem fé, como diz a palavra, é impossível agradar a Deus. O crente que não tem fé é aquele que vive, se der certo, se for possível, se acontecer. Isso aí é crente sem fé. Por que tu põe o sé? Põe o C. Você tem que determinar, vai acontecer, eu vou vencer, eu vou passar por essa. Não ficar lá, se der não, aí você não tem fé. Aí não vai resolver nada. E também tem mais outro meio de alcançar a fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pessoa que rejeita a palavra de Deus, não dá importância à palavra de Deus, prefere ficar ouvindo outras coisas do que uma pregação, né? Muita gente prefere ouvir outras coisas do que uma pregação. Vê um monte de bobagem, mas não quer ouvir a pregação. Então a fé ela tem que ser exercitada. E a fé exercitada, quando você começa a alcançar o meio de superar dificuldades, e você está superando, você está passando por lutas, dificuldades, você está superando isso, está passando. Então é prova de que realmente a tua fé está em ação, a tua fé está exercitada e você realmente deve continuar dessa maneira para que ela venha a ser mais acrescentada. Então você pode estar já com o dom da fé que é dado pelo Espírito Santo, tá? Até mesmo na expulsão, você foi chamado para expulsar um demônio, né? Se você não tiver fé, o demônio vai te envergonhar. Você tem que ter fé. Não, eu vou expulsar, ele vai sair. Você tem fé, ele vai sair. Em nome de Jesus, ele vai sair. Agora, ficar naquela, será que ele vai sair? Será que não vai sair? Ou ficar com medo? O demônio está observando toda a nossa movimentação, todos os nossos trejeitos ali. Então, ele sabe e ele realmente se vê fraqueza, se vê falta de fé, ele não sai e acabou. Você tem que ter fé para poder alcançar essas vitórias sobre o inimigo. Amém? Nós temos uma passagem que mostrou falta de fé dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Evidentemente que eles não tinham ainda, né, eles só passaram a ser revestidos de poder lá no Pentecostes, depois que Cristo foi assunto aos céus. Mas Jesus tinha descido lá do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. E quando eles chegam lá no pé do monte, estava lá uma confusão, estavam lá discutindo com os discípulos de Jesus, porque eles não tinham conseguido expulsar o demônio de um menino, de um jovem. E o pai do menino, desesperado, vai até Jesus e pede para Jesus:
E Jesus repreendeu todos eles por falta de fé, que mesmo eles não tendo o dom ainda, eles estavam com Cristo, estavam aprendendo com Cristo, e eles poderiam ter usado o nome de Cristo ali naquele momento, que não seriam envergonhados. Não seriam envergonhados. Também tem a questão da tempestade. Eles não tiveram fé. Eles já estavam ali há muito tempo recebendo a palavra do Senhor, já eram para ter um pouco de fé. Não tinha o dom da fé. Como eu disse, o dom da fé só veio depois do Pentecostes. Mas eles já tinham uma fé porque eles ouviam a palavra. E eles ficaram com medo, se intimidaram. Eles poderiam ter repreendido o vento, não seriam envergonhados. Mas foram chamar Jesus e Jesus repreendeu, mas também os repreendeu por falta de fé. Então, que tenhamos essa fé para não sermos repreendidos, né? Vamos exercitar a nossa fé, pôr a nossa fé em ação. Vamos verbalizar a nossa fé. Porque quando você verbaliza, porque a fé não é um verbo, a fé é um substantivo. Então, quando você verbaliza a fé, você crê. E quando você crê, tudo é possível ao que crê. Porque aí a fé chegou ao nível de crer. Você verbalizou. E tudo é possível ao que crê. Amém. Oh, glória. Vamos lá. Quem tem o dom de cura pode livrar males que afligem o corpo e a alma, né? E a outros, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, curas, lembrando bem, eu sempre repito isso, cura não é regra, cura é exceção. Jesus mesmo falou sobre isso, é uma declaração do Senhor, tá? Não é ideia minha, é o que o Senhor falou. Quando ele fez um duro discurso, né? E o povo virou as costas, a multidão virou as costas para Jesus e foi embora. Porque naquele dia que Jesus fez o duro discurso, que já estava no final da sua missão, ele deu um duro discurso e não fez nenhum milagre de multiplicação de pão. E não fez nenhum milagre de curas e maravilhas. E o povo estava ali, a plateia queria ver milagre. A plateia queria ver milagre, queria ver multiplicação de pão. Então Jesus falou: vocês me seguem por causa dos milagres e por causa do pão. Então, isso acontece nos nossos dias. O povo, principalmente nesses que estão aí fazendo balcão de milagres, né? Como se Deus tivesse a obrigação de fazer milagre, né? E ainda cobram pelos milagres, ainda cobram, tem que pagar, viu? Querendo fazer barganha com Deus. Deus não é Deus de barganha, não, tá? Então Jesus, ele fazia os milagres para atrair o povo. Então o povo vinha de todos os lugares, de todas as regiões, para ver milagre, para ver Jesus curando ou para ser curado. Então eles vinham buscar cura. Só que Jesus pregava a palavra. Jesus pregava a palavra. Mas eles queriam ver curas e milagres e multiplicação de pão. Tá? Mas com isso, as multidões vieram. E para Jesus atingir os seus objetivos, que era doutrinar aquele povo, que era ensinar o povo. Eles ouviam com atenção o que Jesus pregava. Então essa foi uma forma. Então, mostrando que o milagre era a exceção e não a regra. A regra era a palavra, que Jesus não doutrinasse todos, ele discipulasse todos aqueles que ficou numa minoria ainda, 120, lá no Pentecostes.
a obra não teria prosseguimento, que sem a palavra não teria prosseguimento. Mas eles foram todos instruídos na palavra. Então o milagre não é regra, o milagre é exceção, tá? Amém? Glória a Deus. Nós temos a questão de operações de maravilhas. Quando ele dizia outra operações de maravilhas. Pedro, na porta do templo chamada Formosa, ali, indo orar às 3 horas da tarde, ele e João encontraram com aquele paralítico. Eles iam passando direto. Estava cheio de mendigos ali pedindo esmola, né? Mas Pedro, ele pediu uma esmola e Pedro falou, não tenho prata nem ouro, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu digo levanta e anda. Quando aquele coxo se levantou e levantou-se saltando e pulando, ali aconteceu uma operação de maravilha. Esse é o milagre, um coxo, né? Alguém, a mão mirrada sendo estendida, né? Então, o leproso sendo curado, a lepra sumindo imediatamente. São operações de maravilhas, tá? O mudo falando, o cego vendo, operações de maravilhas que Jesus fazia, tá? Então, para entender que são milagres que não estão aí no balcão de milagre. Vocês podem ver aí que quando eles chamam lá para dar o testemunho, né, de cura de caroço, cura do não sei o quê, cura de coluna, cura disso. Muita gente ali é chamada e vai por autossugestão. Outros são chamados e são atores que representam que estavam doentes e agora tinham sido curados. Então, nesse meio tem muita ludíbrio, né? Pessoas estão sendo ludibriadas, tá? Porque estão ali por causa do que eles propõem. Ah, vai ter milagre, ou Jesus vai curar milhares aqui, ou Jesus vai fazer. O que é isso? Isso é uma inverdade, tá? É para chamar o povo, explorar o povo. Isso aí tem sido visto explicitamente, tá? Vocês mesmos veem isso acontecer, tá? Então, a operação de maravilha foi milagres que o Senhor usou com os apóstolos, né? Os apóstolos precisavam dar credibilidade, né? Ter credibilidade de serem realmente os seguidores do Senhor Jesus Cristo e de estarem dando sequência ao ministério de Cristo. Porque, como já vocês sabem, os soldados foram subornados a dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado, tinha sido levado e não foi ressuscitado. E essa mentira se propagou. Então, eles precisavam desses dons de operação de maravilha, que eram milagres extraordinários, para trazer o povo novamente à sua razão, para trazer aqueles que muitos das multidões que seguiam Jesus voltassem agora e aceitassem a Jesus Cristo. Mas esse dom, ele pode, Jesus pode usar uma pessoa, até, mas não é assim, não é desse jeito, é por uma causa extrema que ele vai usar, tá? Porque você vê lá pessoas lá, coxa sai coxo, você vê cego lá, sai cego. E se tem um milagre que acontece, mas você vê que é um charlatão que está lá roubando o povo, explorando o povo, quem fez o milagre foi o diabo, porque o diabo também faz milagre. Porque o próprio Jesus disse que falsos profetas, falsos pastores, que, se possível, que fariam milagres, prodígios e maravilhas. Quer dizer, esses milagres, né? Esses milagres eles poderiam fazer. Mas quem operaria? Jesus não. Quem operaria? O próprio diabo. E enganariam até os escolhidos. Quantos que estavam em igreja séria aí saíram para
lugares aí onde só vê exploração e mentira e engano, tá? Então, operações de maravilhas. Então, são curas imprevisíveis, tá? Foi uma continuidade mais pelos apóstolos da época, né? Porque hoje não tem mais apóstolo, isso já fica bem claro, tá? Então, iludem, né? Imitam, né? Os dons do Espírito, muitos fazem isso, mas com o propósito de enganar. Tem realmente pessoas com dom de cura, mas não é assim. Está dizendo aqui, não está dizendo que não tenha, tem, mas não é assim do jeito que fazem. Balcão de milagre. Hoje Jesus vai curar, hoje Jesus vai fazer, hoje Jesus vai fazer aquilo, como se estivesse determinando, dando ordem para o Senhor fazer. O Senhor é Senhor, nós somos servos, submissos, e os dons, essas manifestações que possam haver, só quando o Espírito Santo quer, porque o dom não é da pessoa, ela tem o dom, mas não é o dom dela ter autoridade para qualquer momento ela orar e alguém ser curado. Ela não tem, é quando o Espírito Santo, porque a cura quem realiza é o Espírito Santo. Não é você que realiza a cura, é o Espírito Santo, tá? Louvado seja Deus. Vamos lá. Tudo para a glória, e tudo tem que ser para a glória do Senhor. A outro, a profecia, tá? Porque diz aqui, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, tá? Então, o dom de profecia, ele está ligado ao dom do conhecimento e ao dom da palavra da sabedoria. Ele está ligado, ele tem uma ligação. Esse dom de profecia. Tem aqueles que o Senhor usa individualmente, mas isso acontecia muito na igreja de Corinto, virou lá uma confusão muito grande. Então tem pessoas sérias, irmão sério, irmão de oração, de jejum, que é dotado desse dom. Mas ele só vai profetizar pelo Espírito. Porque ele, para falar algo do oculto e da profundo da pessoa, e essa é a profecia, porque foi profecia daquele profetas que estão por aí, que vê uma pessoa tristinha, vê uma pessoa ali e começa a falar dentro daquela situação, ele está adivinhando. Então tem esse que diz que tem o dom é adivinho, ele fica adivinhando. Porque quem tem o dom de profecia, ele fala coisas que a pessoa não falou para ninguém, porque o diabo ouve, não falou para ninguém, tá? Ficou só na mente da pessoa, tá? Ficou só na mente da pessoa. Então Deus usa quem tem o dom para falar tudo aquilo que a pessoa está passando, mas que ela só ela sabia, mas ninguém. Então, o diabo usa essas pessoas que querem ser adivinhos, porque o diabo conhece a vida da pessoa. Ele conhece a situação da pessoa, ele só não conhece o profundo e oculto, que isso é prerrogativa de Deus. Ó. Então, o dom de profecia também é usado para quem prega a palavra, quem transmite a palavra. Transmite para exortar. Por quê? Porque o Senhor, na administração, usando o seu ministro, aquele que está pregando, ele sabe quem precisa ali de ser exortado pela palavra. Então ele sabe quem precisa também ser advertido pela palavra, ele chama ali, faz ali um trabalho de conscientização interior, que a pessoa, poxa, como é que ele sabe? Como é que ele sabe o que eu estou passando?
Então é porque Deus está operando dentro das necessidades de cada um, porque Ele sonda o nosso oculto e o profundo, e Ele opera pela palavra. Isso envolve o dom de profecia. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele perscruta os segredos mais profundos do nosso coração. E Deus não é Deus de confusão. E também profecia não é adivinhação, porque aqueles que ficam tentando adivinhar, né? E quantos já foram enganados por isso aí, tá? Os que são metidos a profeta e não são profeta, mas querem ser. Não são qualificados, não têm chamada, mas querem ser. Querem status. E tem gente que gosta de profecia, né? Fazer profecia, fazer fila de profecia. Você já viu isso? Eu vi. Dentro da igreja eu acabei com isso. Que negócio é esse? Chamava alguém para ver fazendo fila de profecia. Aí vinha uma profecia para uma profecia para... Que é isso? O Espírito Santo usa como ele quer, não é assim. Não é assim. E o povo não deve se deixar enganar por isso aí, tá? Porque onde tem dom de discernir os espíritos, ele sabe distinguir o falso e o verdadeiro, né? Então, o discernimento consegue identificar essas pessoas que, na realidade, não são verdadeiros, são falsos, tá? Como diz aqui, e a outro o dom de discernir espíritos. Discernir espírito. Discernir, quem tem o discernimento sabe discernir quem é o falso e quem é o verdadeiro. Quem é o falso profeta, tá? Sabe discernir se a palavra é espiritual ou intencional, tá? Sabe discernir. Muitas vezes que ainda não como pastor que em determinada igreja, vinha lá o pregador e eu falava, já discernia o que ele, a intenção dele, já discernia, ele vai pedir dinheiro na pregação e não dava outro, mas já tinha um discernimento. No começo da pregação dele eu já falava, ele vai usar a palavra para pedir dinheiro. Isso aí é discernimento de espírito, viu? Discernimento de espírito. Pedro tinha discernimento de espírito. Quando foi proposto que trouxessem ofertas e depositassem aos pés dos apóstolos, né? Ananias e Safira combinaram os dois, né? De vender uma herdade e entregar aos pés dos apóstolos. Só que eles combinaram, né, de dar toda a herdade, de ir lá na frente dos apóstolos e mostrar que estavam dando toda a herdade, mas eles combinaram, vamos dar só metade. A gente fica com a metade e a gente diz que está dando toda a nossa herdade. Mentir ao servo de Deus, mentir ao Espírito Santo. E o que aconteceu? Ananias morreu. E daqui a pouco lá vem Safira sem saber o que tinha acontecido, que Ananias já tinha sido levado para fora, para ser enterrado. Aí vem Safira lá e continua com a mentira também. É morta ali, porque Pedro tinha o discernimento de espírito. A Deus ninguém engana, viu? A Deus ninguém engana. O que oferece a Deus, não faça com engano, tá? Eles poderiam muito bem dizer, vamos lá no apóstolo, a gente fala, olha, nós vendemos propriedade, estamos dando a metade do nosso dinheiro aqui para vocês. Acabou, não ia morrer ninguém. Iam ser abençoados. Mas mentir a coisa muda, tá? Também, Paulo, né, em Filipos lá, a menina que fazia adivinhação
e dava muito dinheiro lá para aqueles que usavam essa menina. E Paulo discerniu, está com demônio, e repreendeu, o demônio saiu. Isso custou muito caro a Paulo, que ele foi levado a ser a prisão, não é isso? Ele e Silas foram levados à prisão, porque eles desmascararam o demônio que estava usando aquela menina, tá? Quem tem o dom de variedade de língua, fala com a inspiração divina. Variedade de línguas é um dom. Muita gente, às vezes, é até batizado com o Espírito Santo e só no momento fala em línguas para mostrar que foi batizado. Mas ela não tem uma continuidade de falar em línguas. Aí ela desiste e acha que não foi batizado com o Espírito Santo. Só que o variedade de língua é um dom que tem que ser buscado. Então, se ela foi batizada, falou um pouco em línguas ali, mostrou que realmente foi batizada, continua buscando para o dom, porque esse dom ele vem na sequência do batismo do batismo com o Espírito Santo, ele vem nessa sequência. Então procure estar exercitando esse dom, que o Espírito Santo vai pedindo ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai começar a te usar, começar a manifestar esse dom espiritual na tua vida. Então, é um dom da pessoa. A pessoa tem esse dom. Ela fala em línguas a hora que ela quiser. Se eu quiser falar em línguas aqui, eu vou falar, porque eu tenho um dom de variedade de língua. Mas eu não vou estar fazendo isso, porque eu faço só quando o Espírito Santo me toca. Se ele não me tocar falar em dons de línguas aqui, variedade de língua, eu não vou falar. Porque tem gente que faz para se exibir, para se mostrar. E isso não é correto, né? E lá no Pentecoste, depois do Pentecoste, ocorreu algo pontual para a ocasião que os apóstolos ali, os discípulos de Jesus, eles estavam falando na língua das pessoas que estavam por lá, na língua de pessoas de várias regiões. Mas foi um dom pontual, algo pontual que depois começou, não se fala mais nisso, depois desse evento aí. Porque eles estavam falando agora em línguas estranhas. Tanto que Paulo mostra isso lá na igreja de Coríntios, dom de variedade de língua, dom de línguas estranhas, que são línguas no sentido espiritual. É a língua que você vai falar lá no céu, viu? Só você não entende agora, tá? Lá você não vai falar a língua portuguesa, não, tá? Então, o dom de falar de língua, ele pode ser, quando você é tomado em línguas, você começa a orar e é tomado em língua, você pode estar profetizando, você pode estar intercedendo, você nem sabe, mas está. O Espírito Santo está te usando para interceder por alguém em línguas, tá? Agora, na igreja em si, a pessoa se dá a falar muito em línguas estranhas, então é necessário um intérprete, dom de interpretação de língua. Porque o diabo pode usar alguém para estar falando em línguas estranhíssimas e falando blasfêmia dentro do culto. Então, é preciso ter esse discernimento. Por isso que tem que ter o dom de discernimento. Quem tem o dom da interpretação pode traduzir línguas estranhas. Então, o dom da interpretação, você está falando em línguas estranhas, tá? E normalmente quando a pessoa ela é tomada nessa línguas estranhas como profecia, tem que ter o tradutor. Se tem o tradutor, então ele vai traduzir para a língua portuguesa, no caso, aquilo que está se falando em línguas estranhas. Então aí realmente é algo tremendo quando isso acontece. Eu já estive presente em determinadas situações e é algo tremendo, tá? Então, dom de interpretação, de traduzir línguas estranhas, porque aí ele também tem condições de traduzir, de entender se alguém está falando em línguas estranhas, blasfemando dentro do culto, em línguas estranhas, tá? Quem tem o dom espiritual deve usar na igreja e não usa o próprio. Então, os dons são usados para
para a igreja, tá? Para a igreja, não é para ficar se exibindo com dom espiritual, tá? Dons são ferramentas que o Espírito Santo ele reparte com cada um particularmente de acordo com a tua vocação. Se o Senhor Jesus, que nós vamos falar de ministérios, né? Ministérios, quem separa é Cristo, viu? Tá? Ministério, aqui estou falando de dons espirituais. Então, quem é separado pelo ministério pastoral, ou evangelístico, ou de mestre, o Senhor vai dotar da parte didática, dom da palavra do conhecimento e dom da palavra da sabedoria. Tá? Mas se você tem outro dom de evangelizar, de estar ganhando almas, ele vai te dotar de outro dom. Então você não vai ter aquele dom, porque um dom ajuda o outro. Um dom é para contribuir com o outro. E a cada um como ele quer. Tá? E o Espírito Santo sabe para quem vai o dom, dá o dom. Só que tem gente que não recebe o dom porque a sua índole não é qualificada para receber o dom, porque vai fazer bobagem com o dom. Então o Espírito Santo não dá. Então, como o Espírito Santo não dá, ele começa a imitar o dom. Então ele é um imitador do dom. Então o dom é dado a cada um para o que for útil à igreja. A igreja corpo, tá? A igreja local, onde a igreja corpo se reúne, a obra interior e a obra exteriorizada, tá? É para isso que nós temos, que o Espírito Santo dota alguém desses dons espirituais. Aqui também, ainda que falasse a língua dos anjos, não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Nenhuma eloquência divorciada do amor consegue obter o favor divino. Tá? Você já viu aí? Os pregadores metido de fogo, pregador de fogo, aquela eloquência, fala e tal, grita e tal, mas não tem Bíblia. Não tem Bíblia. Grita, fala e faz aquelas maquinações todas, pula, sapateia, mas não tem Bíblia. Vocês já viram na Bíblia, vocês olham a igreja nos seus primórdios, Jesus Cristo andava pulando, hein? Jesus Cristo andava gritando, Jesus Cristo falava coisas que não eram da palavra. Aí olha os apóstolos andavam gritando, pulando. Não, gente. Para aprender, para receber a palavra, você tem que estar recebendo a palavra de uma forma que você entenda. A pessoa grita, você não aprende nada. Temos que, muitas vezes, usar um pouquinho de eloquência, mas tudo dentro da Bíblia, só para dar uma despertada no povo, mas não ficar gritando o tempo todo. Tem gente que começa a gritar no começo até o fim. E irrita. Então, na realidade, é como um metal que tine, tá lá com toda a eloquência, mas já viu? O metal, o sino, ele é oco por dentro. Então, ele só tem a aparência exterior, aquele barulho exterior, mas por dentro não tem nada. Não tem nada. Sabe por quê? Porque não tem amor. Quem não tem o amor de Deus implantado no seu coração, o amor de fazer com devoção a obra do Senhor, ele não tem. Quem não tem isso não tem realmente a qualificação para estar pregando a palavra do Senhor dessa maneira. Quem prega a palavra deve pregar a palavra que seja entendida, porque a palavra, a fé veio pelo ouvir a palavra, a edificação é pela palavra, e com grito, e muitas vezes até repreendendo, falando de uma maneira muito, muito agressiva, e ainda posta na internet para o pecador ver isso aí. Aí eu falo, o quê? É tudo doido isso aí. Eu não vou para lá, não. Olha aí a situação. Porque ele generaliza, acho que todo mundo é igual. E não é. Tá?
Qualquer dom de profecia é reduzido a nada, se não é sujeito ao amor. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Tá? O fim do mandamento é o amor, de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Foi o que Paulo falou para Timóteo. Para que Timóteo tivesse esse entendimento, Timóteo foi dotado, ensinado por Paulo, esteve na escola de Paulo, era um homem dotado do conhecimento, do dom da palavra, da sabedoria, e Paulo, ele coloca isso aí como uma questão essencial, que Timóteo nunca perdesse o amor, para que Deus pudesse estar usando ele de uma maneira muito elevada, para ele dar continuidade, que Timóteo, na realidade, estava dando continuidade ao ministério de Paulo, assim como outros que ele ensinou para isso. Tá? Então, o amor precisa estar presente em todos aqueles que têm e são dotados dos dons espirituais, e também naqueles que não são dotados dos dons espirituais. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma aula bem estendida, a gente tem que resumir, mesmo assim ela foi um pouco longe, mas eu creio que não cansou os irmãos estão abençoados aí, entendendo um pouquinho mais sobre a questão dos dons espirituais. Então, hoje à noite, não esqueçam, temos o culto, né, de Santa Ceia, tá bom? Culto de Santa Ceia, os irmãos estejam aí com pão, com vinho, para que na hora que eu ministrar, estiver orando, apresentando a Deus, vocês apresentem simultaneamente e também participem do pão e do vinho simultaneamente. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.